Senhor presidente, senhores deputados, deputada, senhoras e senhores. Volto a essa tribuna, senhor presidente, para lamentar mais um episódio de invasão de propriedades rurais do estado de Mato Grosso do Sul. Ontem aconteceu a invasão de 5 propriedades rurais no município de Coronel Sapucaia e mais 2 invasões no município de Aral Moreira. E na ausência do Estado, eu fiquei pasmo de ver os produtores rurais corajosamente fazer com que a lei brasileira seja cumprida, apesar deles não receberem salário para tal ato, defender seu patrimônio. Quando não conseguiu, através da Polícia Estadual e da Polícia Federal, onde esteve no local e disse que estava lá para defender a minoria, os produtores rurais disseram a eles, para defender eles que seriam a minoria, porque eles que estavam sendo agredidos do seu patrimônio. Porque se uma propriedade rural paga ITR, paga CCIR, paga ICMS, paga Fundersul, paga imposto da produção, não é dono, com o registro em cartório ainda não anulado pela Justiça, é esbulho, não é ocupação. A conversa da imprensa é uma conversa invertida. Quem está ocupando a propriedade é o dono, com legítima escritura, matrícula no cartório, hipotecado no Banco do Brasil, produzindo. Esse é o dono, ele está ocupando. Quando um corpo estranho entra numa casa, ou num terreno, ou numa propriedade privada rural, é invasão mesmo, é desrespeito mesmo, é esbulho mesmo. E é o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. Conversei com o governador Reinaldo Azambuja e disse a ele qual que é a diferença do movimento social sem terra do João Pedro Stedley, que recebeu a medalha de Tiradentes como mártir da independência lá em Minas. Qual que é a diferença de José Rainha, um bandido que já foi preso várias vezes com arma de grosso calibre, invadir propriedade rural produtiva? Qual a diferença entre os invasores sem terra e o invasor indígena? Nenhuma. O invasor sem terra, a Justiça do Estado tem por obrigação de fazer a desocupação da invasão. A indígena é a mesma coisa. Se nós formos esperar pela Justiça Federal, pelo Ministério da Justiça, nós não vamos pôr ordem nesse país, porque eu já estive em Brasília com vários governadores, com Zeca do PT, com André Portinelli várias vezes, com 5, 6 ministros, com esse José Eduardo Cardoso. Já tive 2 vezes na companhia dos senadores, inclusive do senador Dirceu do Amaral. O que resolveu em Dois Irmãos do Buriti? Nada. Queimaram as propriedades, mataram o gado, depedraram, roubaram, fizeram o que bem entenderam. E até hoje está lá o povo de Dois Irmãos do Buriti pagando ainda imposto da terra. O índio dentro, fazendo o que bem entende, e o produtor rural ainda pagando imposto da terra. Então eu pergunto para os senhores, que país nós estamos? Lá em Carapó tem 3 propriedades invadidas. Uma, o produtor rural teve a infelicidade de dar um tiro em um indígena que estava lá pescando num açude privado e veio a óbito. Eu não sou a favor disso, sou contra a violência. Mas esse senhor, que herdou 50 alqueires do pai dele, está pagando o preço até hoje, fora da propriedade. Os índios plantando lavoura, sem inscrição, vendendo a soja sem nota. O produtor rural,
que é o legítimo dono, que ainda a matrícula não foi cancelada e não declararam a terra como patrimônio da União para o índio usar, é um absurdo. A fazenda Novilho, mais de 100 anos de titulação. Quem que está dentro da fazenda Novilho comandando a invasão? O índio que matou 2 policiais, pai de família, em Dourados. Largou da mulher na fazenda do seu Esmalte, que faleceu, Campo Belo, no Porto Cambira, pegou uma professorinha mais nova e foi embora para o Paraguai. Esse índio criminoso. Voltou lá para Taiquê, e esse índio que está comandando a invasão e morando dentro da fazenda Novilho, dentro de Carapó, 12 quilômetros. Que país nós estamos? Eu pergunto aos senhores. Ou os senhores acham que amanhã o sem-teto não pode entrar na sua casa e dizer que ela é dele? Então, eu venho aqui dizer para o governador Reinaldo Azambuja, salva e ajuda quem está salvando esse país da maior carga tributária, que é o setor produtivo. E o produtor rural, ele não está ganhando para fazer justiça de defender seu patrimônio. Ele está fazendo de graça e por amor, porque muitas pessoas receberam herança do pai lá em Coronel Sapucaia há 80 anos. E o título é legítimo, até que prove o contrário. Não pode deixar movimentos sociais igual o CIMI, igual o FUNAI, que a FUNAI faz em benefício dos índios? Vão lá no Panambi, vê 39 produtores rurais que estão passando fome na cidade, que perderam suas terras. O que melhorou a vida do índio, a não ser 1.240 hectares de capoeira, e segundo alguns pensadores da antropologia, diz que o índio está com o pé na terra para esperar 1.500 ou 1.900 anos para que tenha peroba de novo na terra. Então, meus amigos, essa utopia de que o governo não pode dar garantia da propriedade, o produtor rural tem que fazer com as suas próprias mãos, eu acho que está errado. Nós temos que entrar no caminho da legalidade, enquanto não tiver declarado terra da União para o índio usar, enquanto a matrícula não tiver cancelada, enquanto o produtor rural está pagando ITR, CCIR, imposto do que produz, Fundersul da produção, eu acho que aí é uma agressão e um desrespeito com o setor produtivo. Eu vi uma parte de uma colega e dizendo que os dois lados têm razão. Não concordo. Quem invade não tem razão. E eu tenho um pensamento diferente. O índio não é o culpado. O índio é um inocente. O índio é uma massa de manobra. O que é o próximo escrito aí? Deputada Mara? Deputada Mara Caseiro. Seu tempo um pouco, não? Eu entendo diferentemente. Eu debato aqui nessa casa há 20 anos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputada Mara Apenas Caseiro. para conceder o meu tempo para o deputado Zé Teixeira, até porque eu ia discorrer sobre o mesmo assunto. Mas eu sei do quanto o senhor tem o entendimento e propriedade no que fala. Então, eu concedo, sim, senhor presidente, o meu tempo ao deputado Zé Teixeira. Vossa Excelência, então, disporá ainda de 12 minutos para concluir seu pronunciamento. Conceda a parte, deputado. Vou conceder a parte a Vossa Excelência. Deputado Zé Teixeira, evidentemente que é uma situação que todo mundo fica em silêncio em função e da forma como o senhor coloca os seus argumentos, defendendo, evidentemente, ideologicamente aquilo que o senhor acredita, e eu acho que respeito, evidentemente, a sua convicção, até porque o senhor já teve posição aqui que surpreendeu até aquelas pessoas que o senhor defende ideologicamente. Concordamos em vários pontos. Primeiro ponto, nós não podemos concordar com a violência. O segundo ponto, a questão da propriedade. E aí o senhor usou um termo de que até então, em algumas propriedades não foi tirado ainda o que é efetivamente a garantia, né, da propriedade, que é o uso, o gozo e a disponibilidade. Nesse aspecto, o que nós temos que unir força nesse sentido? E aqui, já disse agora há pouco, em relação à minha posição,
de que há realmente uma ausência por parte do Estado, nós temos que reconhecer. Particularmente do governo federal, e aí não é remetendo isso para o Congresso Nacional, e o senhor tem posição contrária, do qual nós temos também, em relação à PEC 215, que vai resolver esse problema, absolutamente não. Portanto, eu queria, respeitando a sua posição ideológica, também, o senhor sabe da minha, dizer de que não concordamos, evidentemente, com a situação que está colocada, porque provoca um caos, não só um caos social, e efetivamente, se for colocar a correlação de força, evidentemente de que a questão da força do índio em relação à questão dos proprietários, ela é evidentemente muito menor, se for colocar nesse sentido, porém não é esse o debate que tem que ser feito, em termos de correlação de força. O que nós temos que procurar é exatamente uma saída nesse contexto, onde possa o direito do índio ser respeitado e também, evidentemente, concordando com o direito em relação aos proprietários, sem exagero dos dois lados. Então, eu tenho convicção de que essa casa tem um papel a cumprir e, evidentemente, que dentro dessa questão, nós temos que somar força para que a situação seja resolvida. Concordo plenamente em relação à questão do Buriti, que já deveria ter resolvido. Agora, evidentemente, que teve ali também violência, que teve morte, etc. Não é esse um mérito que nós estamos discutindo nesse sentido. O mérito aqui é dar direito a quem tem direito, mas respeitar também direito daqueles que têm. Portanto, nesse sentido, acho que nós temos concordância, pelo menos num aspecto, da gente procurar resolver a situação. Ela está realmente causando insegurança jurídica. Causa insegurança jurídica, causa insegurança social, causa tudo quanto é tipo de insegurança. Portanto, queria registrar aqui a minha particular posição ideológica em relação a essa matéria, defendo a questão da demarcação, mas evidentemente que temos que arrumar uma saída para evitar, evidentemente, esse caos que está colocado particularmente em relação ao conflito, ao confronto entre proprietários e indígenas. Obrigado, deputado. Essa parte não. Em direito não existe ideologia. Eu não estou aqui defendendo ideologia. Eu estou aqui defendendo direito. E toda agressão existe uma reação. E quando há uma invasão, há uma agressão, há um desrespeito a artigos da Constituição, o artigo 233 e o artigo 252. O direito de propriedade, ele tem que ser respeitado. Nós vivemos num regime democrático de direito, onde um direito de uma pessoa não sobrepõe ao outro. E quando o índio discute propriedade, ele não é proprietário porque ele não tem escritura. Isso é uma discussão da União contra a propriedade. Porque a União quer pegar uma coisa titulada de 100, 200 anos, transformar isso, uma terra privada, em pública, com a falácia de que um dia um aluno do primário disse que quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, aqui tinha índio. Porque isso não precisa de estudar antropologia. Porque antropologia não é uma ciência exata, é uma história. E, às vezes, muitas vezes mentirosa. Fizeram uma reunião em Dourado da Comissão da Verdade ou da Mentira, que eu tinha 24 anos quando houve a Revolução, e o Brasil está precisando de outra. Eu sou contra a ditadura, mas fora de ordem não tem progresso. Quando tem desmando, a reação, e o que está tendo no Brasil hoje é desmando, é falta de eficiência de poder. E eu não estou defendendo aqui ideologia, eu estou defendendo o direito da propriedade de quem trabalhou, derramou suor do seu rosto para comprar e pagar, legitimamente. E a União usando o índio maldosamente, e questões ideológicas, antropólogo, que é tudo ligado à FUNAI. A antropologia do Brasil é tudo ligado à FUNAI. Quem cria o grupo de trabalho é a FUNAI. Quem manda fazer o estudo é a FUNAI. Os antropólogos é da FUNAI. O senhor acha que a FUNAI vai dizer que a terra não é indígena? Nós estamos vivendo Permita num país... uma parte, deputado Zé Teixeira. Aqui o Flávio Caiate. Nós estamos vivendo num país sem lei, deputado. Nós estamos vivendo num país onde mata abertamente. Igual eu vi um vídeo de uma criança negra contra essa lei que não quer baixar a maioridade,
dizer que quem degola uma criança e quem estupa a mãe e faqueia outro, de 14 anos, não pode discutir isso como uma brincadeira de criança, não, deputado. A cada 10 crimes que existem no Nordeste, 6 é de menor. E índio, do jeito que está sendo usado inocentemente, e muitos nem índios são. Nem índios são. Quem invadiu ontem as propriedades lá em Aral Moreira e Sapucaia foi tudo do lado do Paraguai. Tá certo. Porque lá não tem cesta básica. Lá não tem essas ideologias que tem aqui, não. E o índio, ele não tem pátria. Ele cruzou a fronteira, ele é índio. Ou do lado de lá, ou do lado de cá. Aqui tem benesse, aqui tem desordem, do lado de lá não tem. Então, o que eu estou defendendo aqui é a ordem, e não ideologia. O que eu estou defendendo aqui é direito de quem está trabalhando, pagando imposto e cumprindo com seus deveres e obrigação, ainda morando num país que tem que conviver com código florestal, tem que conviver com índice de produtividade, se não produzir tem que desapropriar, para fazer essa reforma agrária, que concordo com o que o deputado Rinaldo falou, a única reforma agrária que eu conheço desse país foi feita pelo Getúlio Vargas, porque essas outras é piada, é desmando. Tanto é que estão estudando um novo modelo de reforma agrária. Deve querer estudar um modelo sério. Vou considerar a parte da Vossa Excelência, deputada, até por razão da Vossa Excelência ter me concedido o seu tempo. Obrigada, deputado Zé Teixeira. Mais uma vez eu parabenizo o senhor por trazer novamente esse debate aqui. A deputada Antonieta já falou também sobre essa questão. Bom, nós, exaustivamente, nesses 4 anos que se passaram, nós trouxemos esse debate para essa casa. E um debate não desrespeitando direitos, e muito menos desrespeitando a comunidade indígena. O desrespeito à comunidade indígena, quem o faz é a FUNAI, quem o faz é o governo federal, e comete um desrespeito à comunidade indígena que não lhe dá o direito de ser um cidadão com direitos e deveres, e uma injustiça que também comete com o produtor rural, que carrega nas costas esse nosso país. Essa é a verdade. O direito de propriedade, pelo amor de Deus, é constitucional. Nós temos uma PEC, deputado Zé Teixeira, que está agora no Senado Federal, aonde está se discutindo a indenização a essas terras e também a questão do marco temporal. Porque o marco temporal diz o seguinte: áreas que estavam ocupadas em 1988 são áreas originalmente indígenas. Só que o que ocorre hoje é que não se cumpre a Constituição Federal. Aliás, nesse Brasil que nos envergonha, deputado Zé Teixeira, o senhor se lembra, nós estivemos em Brasília, eu olhei para o nosso ministro de Justiça, falei: ministro, nós estamos pedindo socorro em Mato Grosso do Sul. Lá em Dois Irmãos do Buriti, vai acontecer uma morte. Lá no Cone Sul, também vai acontecer outras mortes. E o que ocorreu, deputado Zé Teixeira, quando nós chegamos aqui? Perdemos uma vida. Nós não podemos perder vida, seja indígena, seja branco, seja do proprietário, seja... É uma vida humana. Agora, o que se há nesse país é uma falta de respeito, tanto com a comunidade indígena, que vem aqui essas organizações internacionais, querendo mandar no nosso país, e é um orquestramento de enfraquecimento do nosso país. Isso é muito claro. Como disse aqui o deputado Zé Teixeira, será que esses índios que estão lá nessa invasão, será que é a comunidade indígena do Brasil? Ou será que são paraguaios? E a gente sabe de relatos que tem muitos paraguaios ali no meio. Outra coisa, deputado Zé Teixeira, eu não posso deixar de falar. Será que o Brasil tomou a vergonha na cara e a decência de fazer um levantamento? Qual o número de indígenas que nós temos no nosso país? Qual o número de áreas que estão sendo ocupadas por esse indígena?
E por que não se fazer uma reforma agrária indígena? Como é que nós vamos querer que o nosso indígena se autossustente com a sua terra, se ele nem sabe quanta terra tem? Uns têm 20, 30, 40, outros têm 0, dentro das aldeias mesmo, estou falando dentro das aldeias. Então está errado, gente, está tudo errado nesse país. Vamos respeitar o indígena como cidadão e vamos respeitar o nosso produtor que produz e que leva esse país nas costas. É isso que nós precisamos, ter a decência. Obrigado, deputado Zé Teixeira, e me desculpe por avançar um pouco aí nos minutos. Obrigada. Vossa Excelência disporá 2 minutos para encerrar o seu pronunciamento, e o deputado Flávio Caiati é o próximo inscrito na fala, caso queira ampliar. Você pode ceder seu tempo? Você pode ceder seu tempo, eu vou te conceder mesmo. Desde que 50% você me concede uma vou parte. conceder 50% de a parte, Vossa Excelência. Vossa Excelência concede, eu vou conceder 50% de a parte, Vossa Excelência. Nobre deputado, eu estou há 30 dias querendo falar um pouco. Mesmo assim, eu O senhor concede o tempo? concedo. E eu agora vou conceder a Vossa Excelência uma parte. Obrigado. Pô, então, o microfone está às suas ordens. Que ontem, deputado Zé Teixeira, eu recebi telefonemas lá de Ponta Porã, dos proprietários da terra que foi invadido. Eles não tinham defesa, eles não sabiam para onde recorrer. E, infelizmente, o índio, todo mundo defende. Não tenho nada contra o índio. Eu sei que ele dá voto, mas eu não tenho nada contra. Agora, a gente tem que olhar para o produtor, para o homem que comprou a terra e que a nação chancelou. Esse homem, o cara que vive no campo, suando, trabalhando, e que o PIB brasileiro só é, às vezes, superavitário, é por conta do homem do campo. E poucas pessoas dão valor a eles. Por quê? Se for comparar o produtor com a classe indígena, é lógico que o número de indígenas é bem maior. Não obstante, como o senhor falou, muitos deles são inocentes úteis, que estão a serviço de alguém que é tal da análise sintática, né? A sujeito indeterminado, a sujeito oculto, a gente não sabe, mas que existe. Só para terminar, Zé Teixeira, deputado, nobre deputado, eu tenho um amigo que ele tem 360 hectares lá em Dois Irmãos do Buriti. Esse homem, ele entregou tudo que ele tinha, o patrimônio que ele tinha para comprar esses 360 hectares. Esse homem, infelizmente, ele está passando necessidade. Ele ontem ligou para mim pedindo emprego, que ele não pode trabalhar na terra que for invadida. Eu nunca vi produtor invadir terra. E o produtor não tem defesa. Eu nunca vi. E este ministro, com todo respeito, este mesmo produtor que está passando necessidade, ele veio aqui no Mato Grosso do Sul e falou que no outro dia o dinheiro estaria depositado na conta dos produtores. E até hoje, infelizmente, os produtores estão aí. Desculpe se eu usei o seu tempo, nobre deputado. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela parte, incorporar, e o tempo era de Vossa Excelência. Por isso que eu fiquei muito feliz em deixar a Vossa Excelência colocar o seu pensamento. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: lá em Ponta Porã, você nasceu lá. Você conhece a propriedade requerida do Estado do século passado de Lídio Lima.
Você conhece. O juiz de Ponta Porã, numa decisão, juiz federal, sem cancelar a matrícula pelo judiciário, sem a portaria ser homologada, o juiz determinou para colocar marco na divisa da propriedade da família do senhor Pedro Ortiz, que entrou lá em 1950. Vossa Excelência conhece, quando foi candidato a prefeito do seu primeiro mandato, pedi para você fazer uma visita lá. O juiz determinou a colocação do marco na fazenda dos proprietários lá, sob pena de quem atrapalhar colocar o marco, R$10 mil de multa diária. Antes do judiciário superior dizer se a terra é da União, se ela é a dona, e cancelar a matrícula. Agora, eu gostaria que visse o vídeo da mulher, onde os índios entrou lá ontem, fez as crianças correr, saiu tudo sem roupa, sem ter para onde ir, e a mulher pedir clemência. E quero parabenizar as pessoas que ontem defenderam o seu patrimônio, porque quem não defende o que tem não merece ter. De ter dito para as autoridades lá ontem, nós vamos morrer em cima da nossa terra, porque compramos e pagamos dentro da lei. Vocês não vão tirar? Nós vamos. Foram lá, sem ser assalariado para dar segurança em patrimônio particular. Foram lá e tiraram. Parabéns aos produtores rurais, Coronel Sapucaia, que fez valer o seu direito de propriedade, fez valer o seu capital ganho com o suor do seu rosto. Chega de baderna nesse país. Chega. Vou conceder a parte com o maior prazer a Vossa Excelência. Quero contribuir com o vosso pronunciamento. Eu acho importante esse debate. E Vossa Excelência colocou que o índio não tem pátria, né? Isso é muito importante, é uma análise muito importante para a gente discutir. A prioridade hoje de um levantamento feito nas aldeias indígenas, a terra está em 12º lugar. Então, o índio nosso hoje, da nossa atualidade, e a prioridade de terra dele está lá atrás, dentro dessa prioridade que o índio precisa para a sua vida. E é interessante colocar que o índio, ele está aí. É um problema nosso de Estado. Nós, como parlamentares, precisamos participar dessa discussão. Concordo com Vossa Excelência a questão do direito da terra, terra produtiva, mas é importante o nosso governo do Estado, nobre deputado, avançar mais rapidamente com a superintendência indígena, que foi discutido, e eu, junto com o vereador Aguilera, lá em Dourados, entregamos para o governador Reinaldo Azambuja um documento, na época, para que se pudesse ser feita a coordenadoria do índio, ou superintendência, porque essa mediação entre índios e fazendeiros, o Estado precisa estar presente, não o índio falando com policiais, porque o conflito já está posto, mas o Estado entender quais são os verdadeiros anseios dos indígenas e, daí sim, conhecendo os verdadeiros anseios, participando, estamos presentes, um trabalho que a FUNAI poderia fazer com mais dedicação, com mais presença, e sabendo isso, nós vamos conseguir evitar muitos conflitos no nosso Estado. Essa é a contribuição, nobre deputado. Deputado, quero parabenizar Vossa Excelência pela parte de incorporar na íntegra o que Vossa Excelência colocou. Deputado Zé Teixeira, apenas para informar que Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. O que Vossa Excelência colocou, deputado Renato Câmara, é o que realmente está acontecendo no Brasil. A ausência do Estado está fazendo com que aconteça isso. Eu acho que o governo do Estado, governo federal, eu acho que tinha que dar um tratamento diferenciado aos índios. Eles querem ser incluídos como cidadão, que são, sem ser tutelados, sem ser mandado,
cerceado os seus direitos. O índio não tem direito de ter a terra, o índio não tem direito de ter escritura, ele não tem direito de fazer um financiamento, ele não tem nenhum direito. Mas ele tem vontade de ser professor, de ser advogado, de ser enfermeiro, que é o que acontece lá em Dourados. Agora, com a mistura da aldeia lá em Dourados, o que aconteceu? Os caciques perderam o poder, a polícia indígena perdeu o poder e atribuiu à Polícia Federal. Com a mistura do Paraguai com o índio, que fala a língua tupi-guarani correntemente, hoje dentro da reserva indígena de Dourados tem o quê? Droga, alcoolismo e uma coisa que o índio nunca fez, roubo. É o que tem. Aí estampa nos jornais nacionais e internacionais. Mato Grosso do Sul é o estado que mais morre índio, mas não fala de que forma. Essa semana saiu na notícia e eu vi o delegado, doutor Lupércio, dizer: houve mais de 40 homicídios dentro da reserva indígena. Álcool, droga e um índio matou o outro. Mas na televisão e na imprensa não coloca quem matou. Faz um levantamento na Secretaria de Segurança Pública. Quantos índios morreram assassinados por branco ou branco assassinado por índio? E quantos faleceram índio assassinando índio? Falta de perspectiva de vida. Falta de um governo que enxerga isso, como o deputado Renato Câmara colocou, uma política decente aos índios, de produção. Espero, vou concluir, que o governador Reinaldo Zambuja, que eu ajudei a eleger, acredito na sua pessoa e na sua gestão, possa, em parceria com o governo federal, porque isso é responsabilidade do governo federal. O tutor é o governo federal, mas nós, produtores rurais, podemos trabalhar em parceria com os índios, sempre trabalhamos. Que tem nós empregarmos um índio com carteira assinada? Nada. Lá na propriedade em Carapó, que planta cana, tem 457 índios com carteira registrada pela usina Raizen, com todos os direitos da lei. 13º, saúde, até sepultamento tem na carteira assinada. Por que não pode tratar o índio como um verdadeiro cidadão? E por que não pode banir essas ideologia burra que usa o índio para fazer esse tipo de invasão, sem chegar a lugar nenhum? Ele não conquista invadindo. E o produtor rural não tem dinheiro para pagar advogado a vida inteira para defender o que é dele, legitimamente titulado pelo Estado há mais de 100 anos. Então, eu deixo aqui essa contribuição e estou aberto a participar. Eu hoje tenho um diálogo grande com o deputado Pedro Kempfer. Nós, quando chegamos aqui na casa há 20 anos, o debate era diferente. Hoje, a gente senta e conversa, buscando um entendimento. Evidentemente que eu não seria um homem que estou aqui com mandato e com poder há 20 anos, e graças a Deus, na passagem da minha vida, tenho uma propriedade rural, ser contra o índio. Não tenho nada contra o índio, eu acho que o índio tem que inserir ele no campo de trabalho, na educação, no entendimento, mas não pode continuar essa cultura de que a FUNAI, o CIMI, usa o índio como massa de manobra para desrespeitar o Estado de Direito brasileiro. Muito obrigado.